Olá amigos, tudo bem? Hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de algo interessante. O chamado, a vivência do chamado, o compromisso que traz esse chamado. Tantos irmãos que servem de exemplo para nós, porque viveu de forma autêntica, verdadeira e genuína o chamado que recebeu. A Bíblia tem vários exemplos. São Paulo, Marcos, Lucas, Mateus, eram homens comuns, cobradores de impostos, pescadores, pessoas simples que receberam o chamado e viveram a sua fé de maneira autêntica e verdadeira. Mas eu quero avançar, quero dizer para você que ainda hoje existem tantos e tantos irmãos e irmãs que vivem seu chamado. Tantos irmãos e irmãs que ainda hoje professam essa fé verdadeira e genuína em Cristo Jesus, a serviço dos pobres, dos mais humildes. Madre Teresa, Irmã Dulce dos pobres, São Francisco de Assis, tantos outros irmãos e irmãs que dedicam a sua vida a ajudar quem precisa, a anunciar o Evangelho, ser testemunha de Cristo no meio onde ela vive. Hoje eu quero falar de maneira especial de São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato foi um homem que viveu de forma verdadeira, autêntica a sua fé. E ainda hoje a sua história serve de inspiração para tantos e tantos irmãos e irmãs. São Raimundo Nonato foi um libertador de cativos. Quantos e quantos irmãos, na época de São Raimundo Nonato, apenas por ser cristão, eram presos pelos muçulmanos, mortos pelos muçulmanos, eram condenados pelos muçulmanos. São Raimundo Nonato lutou, libertou a vida de muitos e muitos irmãos. Às vezes, ele comprava a liberdade com o dinheiro, quando as palavras não bastavam. Quando a influência não chegava, ele comprava com o dinheiro que ele tinha. Quando ele não tinha mais dinheiro, sabe o que fez São Raimundo Nonato? Trocou sua própria liberdade pela liberdade de alguns cristãos e ficou preso e acorrentado como bandido, para que outros irmãos pudessem gozar da liberdade que Cristo deu para eles. São Raimundo Nonato, mesmo preso, não calou-se, continuou a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho, e ali, na prisão, assim como São Paulo, passou a transformar vidas. Quantas pessoas eram convertidas por causa do testemunho de São Raimundo Nonato? Sabe o que os muçulmanos fizeram? Colocaram um cadeado em seus lábios, para que ele não pudesse mais abrir a boca e professar nenhuma palavra. Mas sabe que muitas pessoas não sabem? Que o cristão verdadeiro e autêntico, as palavras são um dos recursos para anunciar o Evangelho, anunciar o amor de Cristo. Portanto, São Raimundo Nonato, com o cadeado na boca, converteu muito mais pessoas com seu testemunho, com sua vivência de fé, de caridade.